Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumine. Amém. Seja bem-vindo, minha irmã, meu irmão, a mais um vídeo, a mais um estudo bíblico do Evangelho de São João. E paramos no versículo 40 do capítulo 6 do Evangelho de São João. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de São João e meditar a palavra de Deus e estudar o que essa palavra tem a nos falar nos dias de hoje. Paramos lá no versículo 40, como eu já falei, então vamos ler a partir do versículo 41. Pão que desce do céu. Então, pegue sua Bíblia, sua caneta e vamos lá começar a nossa leitura. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desce do céu. E perguntavam: Porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é quem viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como um maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Então, meus irmãos, nesses versículos que acabamos de ler, do versículo 41 até o 59, para nós católicos, faz uma referência direta, né, à Eucaristia, à Santa Eucaristia, que é o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E já no versículo 41, o evangelista nos fala: murmuravam então dele os judeus. Aqui faz uma referência direta ao tempo do Êxodo, onde o povo estava reclamando para Moisés, que estava com fome, e dizendo para eles, murmuravam, que preferia morrer nas mãos do faraó do que morrer naquele deserto com fome. E lá, nosso Deus teve misericórdia com aquele povo e mandou o maná descido do céu, esse pão, para matar a fome daquele povo. Mas todas aquelas pessoas que comeram aquele maná morreram, como Jesus vem falar lá no versículo 49. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Verbo se fez carne para nos salvar deste mundo, para restabelecer essa aliança que tinha sido quebrada. O nosso Senhor Jesus veio tirar esse pecado original, essa culpa original. E vem nos falar hoje que, lá no versículo 55, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, meus irmãos, quando vamos para a Santa Missa comungar o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem fazer sacrário, né? Tem até uma música, o nosso coração vira um sacrário de nosso Senhor. Ele permanece em mim e eu nele, como está aí no versículo 56. E também podemos tirar dessa leitura para que a gente não possa murmurar, né? Como o Senhor vem nos falar, respondendo, né, os judeus, onde os judeus falavam, não é ele o filho do carpinteiro, não é ele o filho de José e Maria, como que ele pode dizer que ele desceu do céu, que desci do céu? E Jesus vem falar, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e hei de ressuscitá-lo no último dia. Então, meus irmãos, temos que ter essa fé, temos que ter essa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que confiar nos planos de Deus, temos que colocar toda a nossa esperança no nosso Senhor. Eu sei que é difícil, no meio das tribulações, dos nossos problemas, ter essa confiança de não murmurar. Mas tudo que passamos nessa vida, meus irmãos, todas as tribulações têm um porquê, coragem. E, além disso, Jesus chama a nós a ter fé, que a fé é um dom de Deus. Fé é acreditar, é colocar sua confiança em uma coisa que você não vê, que você não espera, né? Fé é isso, né? Confiar, ter essa fé expectante. E além disso, meus irmãos, como eu falei, aqui tem a vida eterna e a Eucaristia. Jesus vem nos falar, né, lá no versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, não como um maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, meus irmãos, quando comungamos a Eucaristia, quando estamos em comunhão com Deus, quando estamos unidos, estamos caminhando para essa vida eterna. E falando um pouco da Eucaristia, Santo Inácio de Antioquia vem nos falar que a Eucaristia é a medicina de imortabilidade, né? Que a Eucaristia é a medicina de imortabilidade. Ou seja, quando estamos comungando nosso Senhor Jesus Cristo, quando estamos em comunhão com Ele, estamos procurando essa vida eterna. E vemos o realismo, né, da Eucaristia lá no versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Então, quando estamos comungando nosso Senhor, estamos em comunhão com Ele, onde permanecemos nele, né? E eu trouxe alguns parágrafos do nosso catecismo da Igreja Católica, onde fala um pouco da Eucaristia, também traz algumas citações
do que acabamos de ler. É o número 1338. Vamos pegar aqui. Mil trezentos e trinta e oito, onde lá fala: os três evangelhos sinóticos e São Paulo nos transmitiram um relato da instituição da Eucaristia. São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que preparam a instituição da Eucaristia. Cristo se designa como o pão da vida descido do céu. Que acabamos de ler, meus irmãos, como nossa Igreja Católica é rica, né? São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que preparam a instituição da Eucaristia, no qual Jesus é esse novo maná, que Jesus é esse pão da vida, que nos garante essa vida eterna. E também podemos ver também lá no parágrafo 1345, onde vem falar dessa celebração litúrgica desde o início do século. Vamos ler aqui rapidamente. Então, se você já tem o catecismo da Igreja Católica, já pegue aí para a gente ler juntos, onde lá relata: desde o século II, temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Elas permanecem as mesmas até nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas. Ele assim escreve pelo ano de 155, para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que fazem os cristãos. Aqui vem trazer um texto de São Justino, onde São Justino, que é um dos pais da igreja, lá dos primeiros séculos, vem nos falar: no dia do sol, como é chamado, reúne-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos, lê-se na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos nossas preces, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, nos saudamos uns aos outros com um beijo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos um pão e um cálice de água e vinho misturados. Ele os toma e faz subir o louvor e glória ao Pai do universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, em grego, Eucaristia, que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente aclama, dizendo amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. Aqui, meus irmãos, um texto, né, de São Justino, lá do século II, né, depois de Cristo. Aqui
Por isso que no catecismo vem nos falar, elas permanecem as mesmas até nossos dias. Aqui vemos a liturgia da palavra, onde São Justino vem nos falar, né? Lê-se na medida em que o tempo permite os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Aqui é a liturgia da palavra, né? Aí depois da leitura da palavra, temos o quê? A homilia, né? Onde o leitor aconselha e exorta a imitação de tão sublimes ensinamentos. E após isso, tem a oração universal, né? As preces, né? As preces, as intenções, né? E após isso tem a liturgia eucarística, né? Com a apresentação do pão e do vinho, e a ação de graça, e após isso a comunhão, né? Parágrafo 1375 vem trazer também mais duas citações, né? Dos padres da igreja, que é de São João Crisóstomo e também de Santo Ambrósio. Vamos ler aqui rapidinho. São João Crisóstomo declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem o corpo e o sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Estas palavras transformam as coisas oferecidas. Aqui, o padre da igreja vem nos falar, né, que não são poderes humanos, mas sim o Espírito Santo que vem transformar, né? Mas é o próprio Cristo que transforma as coisas oferecidas, o pão e o vinho. Já Santo Ambrósio vem nos falar. Santo Ambrósio afirma acerca da conversão eucarística. Devemos estar convictos de que não se trata de um elemento formado pela natureza, mas da substância produzida pela fórmula da consagração. A eficácia da consagração é maior do que a da natureza, porque, por efeito da consagração, a própria natureza é transformada. A palavra de Cristo, que pode criar do nada o que não existia, não poderá transformar em diferente substância aquilo que existe? Não é mais fácil dar às coisas nova natureza do que transformá-la? Muito lindo, né, gente? Muito lindo. Essas palavras de Santo Ambrósio, né? Que nós católicos, nós acreditamos na presença real de Cristo na Eucaristia. Ok, meus irmãos? Paramos no versículo 59 do capítulo 6. Vamos continuar a leitura lá no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde eles estavam antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida, mas algum entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
E nós cremos e sabemos que és tu, o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Então aqui, meus irmãos, finalizamos o capítulo 6. Aqui mostra a reação dos discípulos após esse discurso, onde Jesus vem falar que sua carne é verdadeiramente uma comida e seu sangue é uma bebida. E os apóstolos, discípulos, falaram para Jesus: Isto é muito duro. Quem o pode admitir? E Jesus fala: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Aqui o Senhor vem nos falar que sem a ajuda do Espírito, sem o dom da fé, toda a vida de Jesus, né? Se isso vos escandaliza, né? A encarnação, né? As palavras que o Senhor, né? A morte, a Eucaristia. Se você não tiver o dom da fé, essa confiança, né? Tudo isso permanece escândalo. Sem o Espírito, suas palavras de revelação se tornam um contínuo e impenetrável véu de incompreensão. E sem o dom da fé, ficamos com esses olhos fechados, não acreditamos. Então, temos que pedir o Espírito Santo todos os dias, esse dom da fé, que possamos crer e colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança na palavra de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui os discípulos, com esse véu ainda, acreditavam, né, que se tratava de antropofagia, né? Mas não era isso que Jesus estava falando. Não era isso, né? E ele vem finalizar, né, informando, né, que um deles era um filho, né? Contudo, um de vós é um demônio, já falando sobre Judas, né, que ia trair ele, né? Mas Simão Pedro vem falar: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, como temos que ser como Simão Pedro? Colocar e ter essa confiança que só o Senhor Jesus Cristo tem essa palavra de vida eterna. E ter essa certeza, ter essa confiança que Ele é o Santo de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias enviado para a nossa salvação, para nos salvar, né, dos nossos pecados. Então, meus irmãos, vamos finalizar mais um estudo bíblico. No próximo vídeo, vamos meditar e refletir o capítulo 7. Finalizando mais um estudo, vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.